mas nós vamos ver um momento na vida de um homem, lá em 1 Samuel, capítulo 28. Isso, 1 Samuel 28 é o nosso ponto de partida. Primeiro livro de Samuel, capítulo 28. Eu espero todo mundo abrir aí. É Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute. Aí vem Samuel, 1 Samuel, né, que a gente vai ter aí. 1 Samuel, capítulo 28. Isso, eu espero todo mundo achar aí para a gente começar junto, né? Você, e nós estamos ao vivo também, não? Então, meu bom dia aí a todos da rede social, que nós estamos ao vivo, né? Estamos ao vivo no Face agora, no Face e no YouTube. Que Deus abençoe a todos aí e que Deus possa nos usar para que essa mensagem possa falar aos corações, né? Vamos lá, é 1 Samuel 28, no versículo 1 mesmo. Vamos lá, vamos nos situar aí o que é que estava acontecendo, ó. E sucedeu naqueles dias que, juntando os filisteus os seus exércitos para a peleja, para fazer a guerra contra Israel, disse Aquis a Davi: sabe de certo que comigo sairás ao arraial, tu e os teus homens. Então disse Davi a Aquis: assim saberá tu o que fará o teu servo. E disse Aquis a Davi: por isso te terei por guarda da minha cabeça para sempre. E já Samuel era morto, e todo Israel tinha chorado e tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. E Saul tinha desterrado os adivinhos e os encantadores. E ajuntaram-se os filisteus, e vieram e acamparam-se em Sunem. E juntou Saul a todo Israel, e se acamparam em Gilboa. E vendo Saul o arraial dos filisteus, temeu, e estremeceu muito o seu coração. E perguntou Saul ao seu senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim e nem por profetas. Então disse Saul aos seus criados: buscai uma mulher que tem o espírito de feiticeira, para que vá ela e consulte. E os seus criados lhe disseram: eis que em Endor há uma mulher que tem o espírito de adivinhar. Irmãos, o que é que estava acontecendo com Saul? O Saul foi um homem que, na realidade, ele foi levantado como rei. Não era uma vontade de Deus ter um rei, mas o povo pediu esse rei. Nós já vimos aqui isso em algumas mensagens que demos. Mas aí o que ocorreu? Houve uma permissão de Deus e o Saul foi levantado. E você vê agora que a palavra que nós estamos lendo aqui diz que o Saul estava com medo dos filisteus. Não era a primeira vez que ele tinha medo dos filisteus. Quando o Golias veio e afrontou o povo de Deus, ele já teve medo também. Então, ele tinha uma coisa meio contra os filisteus, que os filisteus o assustavam. Irmãos, nada que é dos filisteus tem que nos assustar. Nada, nada. Se nós estamos ligados com Deus, até quando um medo tenta entrar, uma insegurança tenta entrar, o que é que nós devemos dizer? A primeira coisa que temos que fazer é o seguinte: meu Deus, eu não estou ligado com o Senhor como eu deveria estar. Quer dizer, eu preciso me apegar mais ao Senhor. Eu preciso falar mais com o Senhor. Alguma coisa que tira a paz, alguma coisa que tira a segurança da pessoa, a pessoa começa a ter um medo, porque o medo, ele tenta entrar. O medo tenta entrar em qualquer um. Quantas pessoas hoje estão com medo que não tinham antes, mas de repente a coisa foi acontecendo, foi ocorrendo. Só que o Saul, ele tinha um escape. Qual que era o escape do Saul? Ô pastor, o escape do Saul era o Senhor. Antes fosse o Senhor, mas não era. O Saul, ele tinha uma coisa de olhar para o Samuel para poder chegar ao Senhor. Não é errado você ter uma referência para poder chegar ao Senhor,
Mas só que teve um problema, o Samuel morreu. E agora, como é que faz, né? Irmãos, há pessoas que elas têm uma identificação tão grande com o pastor, isso é bonito, só que ela não tem a mesma identificação com Deus. Ela não tem a mesma identificação com o Senhor. Então, de repente, ela acha que é maravilhoso quando ela está conversando com uma amiga que é de Deus, com um amigo que é de Deus, um pastor, uma pastora, alguma coisa assim. De repente, você vê que até no nosso ministério isso acontece. Há pessoas que já conversaram comigo. Poxa vida, pastor, eu acho legal a igreja e tudo mais, mas poxa vida, às vezes quando nós começamos a gostar do pastor, quando nós começamos a amar o pastor, né? Porque tem gente que já ama de cara, tem gente que demora um pouco, né? Quando nós começamos, aí de repente troca pastor, e sabe, é isso que eu não gosto. Mas aí é que está, ao meu ver, cada um tem uma opinião. Ao meu ver, isso acontece para que você tenha contato com Deus, para que você não seja dependente de um homem, para que você não seja dependente de uma pessoa. Quer dizer, você vê, a referência do Saul era o Samuel, mas o Samuel morreu. E ele queria uma resposta de Deus. Você já pensou? Não, mas agora eu não sei, porque era o pastor, era a esposa dele, era o filho, era a filha, era alguém, e de repente, eu fiquei sem chão. Você me perdoa, meu irmão, você ficou sem chão, porque você não tem tido contato com Deus. Porque senão, tudo bem, haveria uma saudade. Você vê quando eles levavam o apóstolo Paulo para ir embora, já pensou o apóstolo Paulo entrando num navio e ir embora? Sabe quando que eles iam ver o Paulo novamente? Nunca mais. Hoje é fácil, né? Hoje tem os meios de você ver uma pessoa, de conversar com essa pessoa, até mesmo estando à distância, né? Eu tenho uma amiga minha que está viajando na Austrália, e ela fica postando todas as coisas ali. Você vê, aproxima, né, o Brasil da Austrália, né? Tem até uma irmã que já congregou comigo, que ela mora na Suíça, e daí é tudo mais fácil, mas não é um contato igual. Eu digo a você, de repente, num momento difícil da sua vida, você precisa aprender a ter comunhão com Deus. É necessário. Você vê, ele não conseguiu, o Samuel morreu, ele foi ali através daquele processo que havia, né, o Urim e o Tumim, né, o Tumim e o Urim, que nem por Urim, né, nem pelos profetas, nem por sonhos. Aí o que aconteceu? Ele se desesperou e foi procurar quem? A feiticeira. Você já imaginou um negócio desse, irmãos? Que coisa de louco. Ele falou assim: eu vou lá procurar a feiticeira, porque ela é médium, né? E ela, por ser médium, vai trazer o Samuel de volta. Quer dizer, para eu poder falar, irmãos, quer dizer, que falta de contato com Deus tão grande era essa. Por isso que o medo bateu, a insegurança bateu, a inveja bateu, porque ele teve inveja do Davi, porque tudo corria bem na vida do Saul, o Saul estava suportando, o Saul estava tolerando. Aí de repente, até Deus permitiu, né? Aquelas mulheres, né? Quando o Davi veio chegando da guerra, aí ele venceu os filisteus. Poxa, era para poder o Saul estar feliz, né? Já pensou você ter uma empresa e a pessoa que trabalha para você é um sucesso? Poxa, já pensou você ter na família uma pessoa que é vencedora? Puxa vida, isso é maravilhoso, isso é bom. Mas daí de repente as mulheres começaram, né? Saul matou milhares, Davi os seus 10 milhares. Aí aquilo, irmão, se uma pessoa está ligada com Deus, alguém faz uma comparação a ela com uma outra, ela encara numa boa, ela está ligada com Deus. Poxa, mas o fulano é bom, hein? Meu irmão, ele realmente faz muito bem o que faz, eu tenho que admitir isso daí. Nossa, a fulana,
Agora, quando a pessoa não está ligada com Deus, aquilo bate no coração da pessoa como se fosse uma comparação, alguma coisa destrutiva. Aí ele parou e falou assim: puxa vida, mas espera aí, por que eu mato milhares e o Davi 10 milhares? Por quê? Ele é melhor do que eu? Mas eu vou falar uma coisa para você que eu me conscientizei há muito tempo. Há muitas pessoas melhores do que nós. Muito, muito, muito melhores do que nós, muito. E às vezes a pessoa não entende, ela não aceita isso. Aliás, o que as pessoas têm que fazer? Procurar conversar com essas pessoas. Quer dizer, eu tenho que procurar conversar com pessoas que são melhores do que eu, para que elas me ensinem, para que eu aprenda, né? Você vê, por exemplo, há pessoas que estão bem, procure aprender com essas pessoas, né? Aquilo não é para te provocar, aquilo não é para poder causar em você uma repugnância, uma inveja, um sentimento errado, mas para você ver, um homem que tenta falar com Samuel, vai procurar uma feiticeira para poder falar com Samuel. Um homem que tentou matar o Davi porque teve inveja, né? Porque ele disse: não, mas espera aí, eu milhares, ele 10 milhares, não, eu sou tão bom quanto ele, eu sou... E outra, aquilo foi uma opinião daquelas pessoas. Quer dizer, uma opinião que deram, que falaram e tudo mais. Mas a distância de Deus era muito grande. Você tem que ver, irmão, se você está distante de Deus, uma crítica vai te derrubar, uma opinião vai te derrubar, alguma coisa que contraria você vai lhe derrubar, daqui a pouco você vai ficar triste. Você quer achar que a sua tristeza é por causa daquilo que está acontecendo, porque você não quer admitir que você está longe de Deus. Você não quer admitir que um dia você chegou num domingo de manhã e um pastor perguntou quem é que leu um livro da Bíblia e você não levantou a mão porque foi verdadeiro. Aí o pastor perguntou quem leu um pedaço da Bíblia e você também não levantou a mão. Se eu perguntasse, se o pastor perguntasse quem é que orou, quem é que falou com Deus, quer dizer, todas as suas respostas serão não, mas a hora que perguntar, você está longe de Deus, você não vai ter coragem de dizer que não, porque você acha que não, você pode não ter feito nada que agradasse a Deus, mas você não está longe de Deus. Não, pode estar sim. É onde esse sentimento entra. E você vê que quando ele foi procurar essa mulher, olha o versículo 7. Então disse Saul aos seus criados: buscai-me uma mulher que tem o espírito de feiticeira, para que vá ela consultar, para que eu a consulte. E os seus criados lhe disseram: eis que em Dor há uma mulher que tem o espírito de adivinhar. E Saul se disfarçou e vestiu outras vestes. E foi com ele 2 homens, e de noite vieram a mulher, e disse: peço que me adivinhes pelo espírito de feiticeira, e me faz subir a quem eu te disser. Olha, você vê, ele se disfarçou, vestiu outra veste, quer dizer, deixou de ter a veste real, foi ele com ele 2 homens, de noite, escondido. Isso aqui está tudo errado, pessoal. Isso aqui está tudo errado. Sabe, pessoa fazendo as coisas escondidas. Mas será que ele vai saber? Será que ela não vai? Mas por que está escondido, irmão? O que está acontecendo? Você está em algum lugar que não é para você ir, você está fazendo algo que não é para você fazer. Por que escondido? Por que disfarçado? Por que à noite? Porque está tudo errado. Porque está tudo errado. Quando que eu tenho que me disfarçar? Quando que eu tenho que ir com gente escondido? Quando que eu preciso ir à noite para ninguém ver? Está tudo errado. Quer dizer, o que é de Deus? Uma vez perguntaram para mim a respeito de algo que era secreto. Eu falei: não, eu não participo de algo que é secreto. Por que é secreto? Né? Qual a razão de ser secreto?
Ah, é secreto porque tem que ser secreto. Então eu não quero. Eu não quero nada secreto. Eu quero que a minha mulher saiba de toda a minha vida. Eu quero que os meus filhos saibam de toda a minha vida. Eu quero que a minha igreja saiba da minha vida. Eu quero que a minha liderança saiba da minha vida. Por que escondido? Qual a razão de estar escondido? Qual o motivo, né? Se está fazendo o que é certo? É que ele foi procurar uma feiticeira. Quer dizer, então, ao invés dele chegar lá como rei, né? E falar assim, ó, eu vim aqui, não. Além de fazer a coisa, não quer mostrar que está fazendo. Mas por quê? Para não mostrar que está caído. Tem gente que está caído, mas não quer mostrar que está caído. Quer dizer, a pessoa não quer, ela fala, não, mas vamos fazer de um jeito, vamos fazer de uma maneira e tudo mais. Olha o que aconteceu, você vai ver algo no versículo 9, ó. Então a mulher lhe disse, eis aqui tu sabes o que Saul fez, como tem destruído da terra os adivinhos e os encantadores, porque pois me arrumas um laço à minha vida para me fazer matar? Olha o que ela falou para o Saul. Ela não sabia que era o Saul. Ela falou, olha o que ela disse, ó, eis aqui tu sabes o que Saul fez, como tem destruído da terra os adivinhos e os encantadores. Tem traduções que diz médiums. Quem tem tradução escrito médiums aí? Tem alguém que está escrito médiums? Está escrito médiums, né? Quer dizer, o Saul mandou tirar os médiums de lá, os adivinhos de lá. Ela falou, não, ó, e o Saul, ele mandou tirar os médios, os adivinhos, e disse que iria matar quem invocasse os mortos. Só que ela estava falando com o Saul. Ele que tinha mandado tirar, mas ele estava tão caído que ele voltou atrás e foi procurar a feiticeira. Pastor, como é que pode? Desespero, irmão, não tem contato com Deus. Não tem gente que fica desesperado quando troca um pastor, que acabou a igreja, que acabou isso, acabou porque a pessoa não tem comunhão com Deus. Porque se ela tivesse comunhão com Deus, ela iria entender, falar, não, peraí, ó, o ciclo do pastor Eduardo foi de tal dia a tal dia, eu sei que isso acontece, agora é um ciclo de um novo pastor, de uma nova pastora, ou o ciclo do pastor fulano, do pastor Beltrano, é um ciclo, a nossa vida é assim, meu Deus, eu já sei, o Senhor quer que eu me apegue ao Senhor. Eu louvo muito a Deus pela vida do pastor Rogério Postigo. Por quê? Porque eu me converti com ele. Aí, poxa vida, nunca havia trocado pastor, eu nem sabia que tinha troca de pastores. E eu me converti com o pastor Rogério me batizou. Aí, de repente, o pessoal começou a dizer, não sei o quê, o pastor Rogério vai sair, o pastor Rogério vai sair. E eu, puxa vida, eu comecei a chorar. Eu chorei e comecei a chorar, e teve uma irmã que chegou perto de mim, ela falou assim, ô irmão, o que está acontecendo, por que você está chorando? Eu falei, eu estou chorando porque o pastor Rogério vai embora. Ela falou, não, mas você sabe quem que vai voltar? Ela falou, vai voltar o pastor Jaime. Eu falei, eu não conheço o pastor Jaime, eu não conheço. Eu queria o pastor Rogério. Ela falou assim, não, mas o pastor Jaime, ele teve toda uma história em São Paulo, agora ele vai voltar, o pessoal ama o pastor Jaime. Eu falei, sei, mas eu não conheço o pastor Jaime, eu queria o pastor Rogério. Aí eu fui falar com o pastor Rogério, você acha que eu ia aceitar um negócio desse? Eu fui lá falar com o pastor Rogério, falei, pastor Rogério, eu estou muito triste, pastor Rogério, estou muito triste, estou muito chateado. Ele falou, o que aconteceu, irmão? O senhor vai embora, pastor. Estou sabendo que o senhor vai para o Rio. Ele falou assim, meu irmão, eu vou para o Rio, é uma direção que Deus está dando. Eu falei assim, pastor, eu estou muito triste, eu estou até com vontade de ir com o senhor. Falei para ele. Ele falou, não, eu também estou triste. Falou para mim. Eu falei, o senhor também está triste, pastor? Ele falou, eu estou porque você não aprendeu nada que eu preguei. Falou para mim. Irmãos, que paulada no pé do ouvido, né? Você não aprendeu nada que eu preguei, eu não ensinei você a olhar para mim, irmão. Eu ensinei você a olhar para Jesus. Agora, quantos homens gostam, né? Vieram tudo atrás de mim, eles me amam, né? Irmãos, pelo amor de Deus, isso se chama narcisismo.
Isso se chama querer ser adorado, querer ser amado. Você tem que transferir tudo isso para Jesus, tudo para Deus. Falei, irmão, esse amor que você tem por mim, eu quero que você tenha por Jesus. Essa adoração que você tem, eu quero que você tenha por Deus. Quer dizer, porque é assim que Ele vai te honrar. E mal sabia eu que viria o pastor Jaime, que foi um verdadeiro pai para mim, né? As grandes bênçãos da minha vida depois. Levou meu pai a Cristo e entrou na minha casa poxa vida, não tenho palavras para dizer o que o pastor Jaime significa. Bem, tenho sim, tenho palavras sim, mas não vai dar só nesse programa. Quer dizer, então, na realidade, irmãos, às vezes a pessoa não quer entender que ela não está ligada com Deus como ela deveria, às vezes até por criancice. O meu caso era por criancice, quer dizer, de olhar. Agora, o Saul, ele não conseguia contato com Samuel, que Samuel morreu. Ele foi lá pelos profetas, não tinha resposta. Ele foi tentar Urim, não tinha resposta. Mas por que não busca Deus? Porque está longe de Deus, irmão. Tem gente que está longe de Deus, o que é que vai fazer? Você vê, a feiticeira falou, o Saul disse que ia matar quem invocasse aqui, quem chamasse os médios, mas era ele que queria. Ele falou, não, pode chamar aí. Quer dizer, ele queria falar com Samuel, queria que ela incorporasse. Aí veio um espírito de mentira ali, que enganou muita gente, engana até hoje, achando que aquele era o Samuel. O demônio é mentiroso, irmãos. O demônio é mentiroso. Tanto é que logo depois o Saul acabou tendo um fim muito triste, porque ele se desligou de Deus. Você quer ver o que o apóstolo Paulo fala lá em Gálatas? Gálatas capítulo 1. Versículo 6, você vê que aqui ele está conversando com a igreja. Ele começa com a palavra maravilha-me, né? Quer dizer, então, quando ele começou o discurso, parecia até que ele estava elogiando, né? Ele falou, maravilho-me, eu estou maravilhado, né? Olha o que ele diz, maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho. Quer dizer, na realidade, ele não estava elogiando, era nada. Ele falou assim, eu estou maravilhado, maravilho, como que vocês deixaram o verdadeiro evangelho e estão em outra coisa. Às vezes uma conversa com alguém, nossa, irmão, eu estou maravilhado com você. Por quê, pastor? Você conversou com uma pessoa um pouco, irmão, você viu o demônio em tudo, você viu que tudo não presta, tudo não serve, tudo não sei o quê, tão rápido, irmão. Como que você saiu do evangelho que você aprendeu tão rápido, né? Ah, não, mas eu estava falando com a fulana, eu estava falando com um fulano, e ele falou que beber não tem problema, que pode. Meu Deus do céu, você fica maravilhado em ver como uma pessoa, ela mudou tão de repente. Uma pessoa que falava que o corpo dela é templo de Deus, é templo do Espírito Santo, agora enchendo a cara, bebendo. Puxa vida, como que isso pode mudar, né? Uma pessoa que antes dizia, não, olha, eu não adoro outros deuses, eu não sirvo outras coisas, agora devagar está cedendo, está olhando com normalidade isso, não, mas é assim, tanto é que o apóstolo Paulo aqui, ele fala, ó, no versículo 7, o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Cuidado, irmãos, cuidado. De repente você abriu lá o YouTube, você abriu uma pesquisa e alguém começou a criticar o evangelho, criticar o que está sendo feito nas igrejas e tudo mais. Olha o que ele diz, ó, o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Quer dizer, a pessoa, ela ficou inquieta, ficou transtornada, começou a ver defeito, começou a ver falhas, e tudo errado, porque não sei o quê, porque é isso. Ela era tão feliz com Cristo, tão feliz com Deus, tão feliz com o Evangelho. Olha o versículo 8. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro Evangelho,
além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, ou maldição, né? Ou maldito, assim como já vos dissemos, agora de novo também, vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Por que persuado eu agora homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Quer dizer, por que que às vezes a pessoa, ela quer agradar aos homens, né? Não, pode ser quem for, a pessoa está contrariando a palavra de Deus. Quer dizer, só que o que chamou a atenção do apóstolo Paulo é que os Gálatas começaram bem. Quer dizer, eles estavam bem, de repente mudaram, alguém influenciou, alguém falou alguma coisa. Poxa vida, eu tinha alguns pregadores, alguns autores de livros que eu sempre considerei muito. Eu nunca mais vou comprar nenhum livro deles. Por quê? Porque eles pegaram o lado crítico. Eles não têm noção do que eles estão fazendo com o Evangelho. Criticando o Evangelho, pessoas que estão começando no Evangelho, pegam aquela crítica, esfriam, saem das igrejas, voltam para o mundo, voltam a se prostituir, voltam isso. Quer dizer, na hora parece até que eles são os justiceiros do Evangelho. Parece até que eles vieram para poder acordar a igreja. Só que quantas pessoas você vê que estão deixando Jesus? Volta a fumar, volta a beber, volta a mentir, porque o começo não. O começo que uma pessoa sai, ela acha que ela vai continuar daquela maneira, que ela já tem a base, que ela não vai se desviar. Irmãos, a palavra de Deus, ela diz, sem profecia, o povo se corrompe. Quer dizer, se eu ficar sem a palavra de Deus, a chance de eu me corromper é muito grande. Se você ficar sem a palavra de Deus, a chance de você se corromper, a chance de nós acharmos normal aquilo que antes condenávamos, é muito grande. O pessoal começa a achar normal, eu conheci um cara do mundo. Mas, irmão, um cara do mundo... então, né, pastor, né? Sabe o que falta para ele? A única coisa que falta para ele é aceitar Jesus. Então tá bom, falta pouquinho, né? Só falta aceitar Jesus, né? Falta pouquinho. Né? Não, mas, eu vou dizer, hein? Ele é melhor do que muita gente que está na igreja. Pode ser sim, mas é pior também do que muita gente que está na igreja. Uma pessoa que não aceitou Jesus. Uma pessoa que não se entregou a Deus, né? Às vezes alguém critica quem está na igreja, pode criticar, mas aquela pessoa é filha. Deus tem a pessoa como filho e acabou. É melhor do que não ser filho. Quer dizer, é melhor do que, mas eu conheci um pessoal, não, mas que pessoal é esse? Pessoal que não quer saber de Deus, não quer saber de Jesus. Esse encanto todo que você está vendo nas pessoas que não querem Jesus, é a falta que você tem dele, é a carência que você tem do Espírito Santo, porque isso está mexendo com você, isso está influenciando você, você está concordando, daqui a pouco está balançando a cabeça, o pessoal falando coisas que desagradam a Deus. É verdade, tudo tem um sentido, tudo não. O apóstolo Paulo disse, ele falou, mas ainda que nós mesmos, até ele falou, se eu vier anunciar outra coisa que não seja o Evangelho, ou outra pessoa, seja anátema, e acabou. Mas tem coisas que ele falou para mim, tem coisas que ela falou para mim. Ele falou, se estivesse ainda agradando os homens, não seria servo de Cristo. Tem coisas que nós vamos fazer que não vai agradar aos homens. Mas se nós nos preocuparmos em agradar os homens, nós não vamos ser servos de Cristo. Claro, você tem que encontrar uma pessoa que está desviada, né? Porque tem dois tipos de desviados, né? O desviado que está lá fora, que reconhece que é o desviado, e a pessoa que está dentro da igreja, que não lê a Bíblia, que não ora, que não busca Deus, que não perdoa, que não se consagra, que não jejua, mas não assume que é desviado porque está dentro da igreja. Quer dizer, é o desviado que é enganado, né? Pessoa que nunca se envolveu mesmo com Deus, que está cada vez mais longe do Senhor.
Mas quando você conversar com uma pessoa, você tem que dizer que Jesus a ama, sim, mas você não pode deixar de dizer que Jesus não ama o que ela está fazendo. Por exemplo, você encontrou, pastor, eu encontrei um amigo meu, e olha, pastor, ele estava com um rapaz, eu pensei que era amigo dele, e a hora que eu fui ver, eu falei assim, tudo bem, é seu amigo? Ele falou, não é meu amigo, é meu namorado, né? Aí sabe o que eu falei para ele, pastor? Eu olhei dentro dos olhos dele, eu falei, Jesus te ama. Só isso que você falou? Só. Você tinha que ter falado que Jesus o ama, mas não ama o que ele está fazendo. Você não teve coragem de ser de Deus o suficiente. Daqui a pouco você vai dizer que Jesus ama o bêbado também que está batendo na mulher. Jesus ama. O amigo que você tem que está traindo a esposa, a mulher que está traindo o marido, você vai dizer que Jesus a ama. Daqui a pouco ela vai acreditar que Jesus a ama mesmo, que não precisa nem fazer nada. Mas ele pode amar, mas não o que a pessoa está fazendo. Você precisa conversar com a pessoa. Fala, meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. O amor de Deus é incondicional, mas isso que você está fazendo não é de Deus. Ou às vezes o que nós estamos fazendo tem que ser sincero com você mesmo. Quer dizer, por quê? Porque é assim que é a Bíblia Sagrada. É assim que é a palavra de Deus, né? Não adianta, nós queremos, no caso, fazer agora um evangelho. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma coisa de inclusão, né? Poxa vida, mas como inclusão? Vamos incluir todo mundo. Todo mundo tem que vir, tudo bem, todo mundo tem que vir, mas vir para quê? Para ouvir a palavra, porque se for para vir, para não ouvir a palavra, daqui a pouco é o mundo que está dentro da igreja, mas não é assim que funciona. A pessoa tem que vir e ouvir a palavra de Deus, a pessoa tem que ouvir e ouvir o verdadeiro evangelho, aí a escolha é com ela. Porque não existe evangelho pregado que não lhe dá escolha, não existe. O evangelho foi pregado, se você não tem a escolha em você, pastor, eu tenho muitos amigos que não são evangélicos, e eles se dão muito bem comigo. Você não deve falar muito de escolha com eles, porque o dia que você falar de escolha, você vai começar a incomodá-los. O dia que você falar de vida eterna, você vai começar a incomodá-los. Eles vão ser teus amigos a vida toda, e vão por quê? Porque você está fazendo uma coisa de inclusão. Eu incluo você, vem cá, eu incluo você também. Aí todo mundo diz assim, está vendo? Eu fui lá na Igreja da Graça, o pastor pregou lá a mensagem e tudo mais. Mas, poxa vida, eu conheci o fulano é totalmente diferente, a fulana é totalmente diferente, é uma pessoa, não é, é que a pessoa não está falando de escolha, daqui a pouco ela vai dizer, não, irmão, cada um. Irmãos, eu desafio você a ler a palavra de Deus e falar onde é que Deus falou cada um. Ele falou, você é meu ou você não é. Ou você escolhe a luz ou você escolhe as trevas, não tem cada um. Eu creio o seguinte, sabe, uma vez uma pessoa falou, você acha que Deus, ele vai levar todo mundo para o inferno? Não, Deus não leva ninguém para o inferno. Deus não leva ninguém para o inferno, é uma escolha que a pessoa faz. É ela que não quer aceitar o Senhor Jesus. É ela que não quer ter Jesus como único e suficiente Salvador. Isso você tem que falar para as pessoas. Mas aí eu fui falar, perdi o amigo. Mas paciência, é melhor do que você enganar um amigo, né? É melhor do que você ficar enganando, né? Como o marido, né? O marido que foi para a igreja e a mulher não entendia nada, e ele falou assim, poxa, ele foi lá e se convertendo, o pai pegou um amigo dele, sabe aqueles lugares onde tem refeitório, né? Aí ele começou a conversar com o amigo, aí o amigo convertido, o amigo feliz e tudo mais,
E ele falou para o amigo, falou, poxa vida, você está tão feliz. Ele falou, aceitei Jesus. Ele falou, mas você também, já chega minha mulher, já chegam uns amigos que eu tenho, agora você. Ele falou, o dia que eu mais gosto é o domingo. Ele falou, nossa, você gosta de ir na igreja domingo? Ele falou, nossa, eu sou apaixonado pelo domingo. Eu vou lá, eu louvo, eu busco a Deus e tudo mais. Ele falou, fala um negócio para mim, um negócio do dinheiro. Um negócio do dinheiro, porque geralmente a pessoa quer saber do dinheiro, né? Se você dá dinheiro na igreja, né? Ele falou, não, eu dou a 10ª parte que Deus me dá para Deus, dou oferta, e eu gosto e tudo mais, né? Aí ele chegou em casa e foi comer, e a mulher estava lá, ele falou, sabe fulano? O fulano se converteu. A mulher falou, glória a Deus, ai que maravilha. Aí ele falou para a mulher dele, ele falou, escuta, por que você não vai na igreja de domingo? Ah, você sabe como é que é, domingo tem que arrumar casa, tem as coisas para fazer, depois segunda-feira começa a rotina, e aquela coisa toda. Ele falou, nossa, meu amigo falou que é tão feliz na igreja de domingo. Não, então é correria, tem que cuidar disso, tem que cuidar daquilo. Ele falou, mulher, você dá dízimo? Falou para ela. Ela falou, não, deixa eu explicar. Esse amigo teu está começando agora, né? Deixa eu explicar. Quando você tem, você dá. Se você não tem, você não dá. Ele olhou para a mulher. Ele falou, mulher, tu é grupeira. Falou para ela. Pensou se um dia alguém falar para você, você é grupeiro. Você nunca me falou a verdade. Você está vendo eu dar um beijo na boca de um cara aqui, você não falou que eu ia para o inferno. Não, é porque Jesus te ama e eu também. Não, você ama nada. Se você me amasse, você falava a verdade para mim. Agora que eu me converti, eu fui lá, o meu irmão falou a verdade para mim. O irmão falou a verdade para mim. Você falou que para eu poder dar quando eu tinha. Aonde é que está escrito isso na Bíblia? Eu li a Bíblia. Não, irmão, essa pessoa vai ver que na realidade ela pensava que tinha um homem de Deus perto dela, pensava que tinha uma mulher de Deus perto dela, mas o que essa pessoa era? Eu sempre falo isso. Quando a gente brincava, quando era menor, né? Quando brincava de pega-pega, de esconde-esconde. E eu me lembro, né? Eu tenho meu irmão, é 3 anos mais velho que eu, e os meus primos um pouco mais velhos do que o meu irmão. Então, era luta. Sabe por quê? Porque eu ficava chateado porque eles me chamavam de Nanico. Ele falou, não, Nanico não vai brincar, vai para Nanico. Eu falo, não sou Nanico. Você é Nanico, você vai para lá, Nanico, vai. E eu queria ouvir a conversa, quando eu estava falando de namorada, eu chegava perto, queria ouvir, vai para lá que você quer conversa de gente grande, e tudo mais. Então, quer dizer, sempre foi assim, quando eu era menor ainda, né, eles queriam brincar. Aí, o que ia acontecer? Falaram assim, ó, faz o seguinte, o Eduardo é café com leite. Irmãos, eu não gostava de ser café com leite. Eu falava, eu não sou café com leite, eu quero brincar igual vocês. Então, quer dizer, quando a pessoa estava brincando de pega-pega, pegava eu, não valia, porque eu era café com leite, tinha que pegar outro. Eu falava, não, pegou eu. Não, você é café com leite. Irmãos, eu não aceito ser café com leite dentro da igreja. Ou eu sou homem de Deus, ou eu não sou. Ou eu olho nos teus olhos e falo a verdade, ou eu não prego. Por quê? Porque é só eu ler o que está aqui. Eu preciso disfarçar o que está aqui para poder agradar alguém. Eu preciso manipular o que está aqui para poder agradar alguém. Mas está escrito isso. Quer dizer, está claro na palavra. O apóstolo Paulo falou, eu me maravilho, eu fico maravilhado. O pessoal pensou que elogiou. Ele falou, porque começaram tão bem e agora estão desse jeito, desprezando o evangelho da graça, o verdadeiro evangelho, estão falando de um outro evangelho para você, que não existe. Quer dizer, mas qual é o evangelho que existe? Está na Bíblia, é só você ler, é só você meditar na palavra. Você quer ver, ó? Vamos terminar, 2 Pedro, olha o que o apóstolo Pedro está falando, 2 Pedro 2, cuidado, para você não
não querer amar mais do que o Senhor te ensinou a amar. Cuidado. Amar a Deus sobre todas as coisas, sim. Amar o próximo como a si mesmo, sim. Aceitar o pecado, não. Em hipótese alguma. Né? Eu tenho um amigo meu. Esse amigo meu, ele vai lá em casa. Irmãos, não podemos aceitar o pecado, né? Então como é que eu vou ganhar ele para Jesus se eu criticar? Como é que eu vou ganhar ela para Jesus? Não, para de conversa. Você tem que ganhar as pessoas para Jesus como Jesus ensinou na Bíblia. O apóstolo Paulo vinha e pregava, e muitas pessoas se convertiam. Muitas pessoas não queriam. Ontem o pastor Jaime estava falando do Demas, né? Você pega numa carta, o apóstolo Paulo falando de toda a equipe dele, e estava o Demas. Aí na outra carta, o apóstolo Paulo falou, o Demas me desamparou. É assim mesmo. É assim mesmo. Não queira ser a Miss Simpatia, o Mister Simpatia, que todo mundo vai lhe rodear, que você não vai, que é isso, não sei o quê, né? Irmãos, não existe um pregador do verdadeiro evangelho que não tenha perdido o povo. Não existe. Porque o evangelho é uma escolha. O verdadeiro evangelho é isso. Cidadão quer trocar de mulher. A primeira coisa que ele faz antes de trocar de mulher é trocar de igreja. Por quê? Porque ele vê, o pessoal vai ver. Pensou? Chegar lá, cadê a Suzy? A Suzy não sei, ela tem que trocar de igreja. A primeira coisa que a pessoa faz. Cidadão quer ter uma prática, quer voltar a ter uma prática errada. O que ele vai fazer? Ele vai procurar um lugar onde ninguém conhece, para poder contar a história dele. Lá ele conta a história dele. O que aconteceu? Eu não fui amado. Você não foi amado. Fica aqui com a gente que nós vamos amar você. Fica aqui. Daqui um ano ele vai dizer que ele também não foi amado lá. Porque alguém vai dar a palavra para ele. Alguém vai falar a verdade para ele. Vai chegar, senta aqui, meu irmão. Você precisa se converter de verdade. Eu lembro a primeira igreja que eu dirigi, foi Mariporã. E eu recebi um pastor, o pastor Ademarzão. O pastor Ademarzão já tinha uma idade avançada na época, mas era um homem muito usado por Deus, muito. E eu lembro que eu recebi o pastor Ademar, e o pastor Ademar estava lá, e chegou um cara, minha igreja era pequenininha, né, Mariporã, cabia umas 45, 50 pessoas. Aí o Ademarzão chegou lá, o pastor muito usado por Deus, o pastor Ademar me ensinou muita coisa. Aí ele chegou lá, olhou, o cara sentado lá atrás, né? Não era tão longe assim, mas estava perto. Ele olhou e falou, irmão, você se converteu? Falou para mim. Eu falei, meu Deus do céu. Né? Aí o cara se converteu. Se converteu. Ele falou, não, perguntei se converteu. Eu falei, nossa, pastor, o senhor perguntou se o cara se converteu. Ele falou, porque é um tal de vai aqui, vai lá, vem aqui, vai lá. Ele ainda é assim? Eu falei, mais ou menos. Ele falou, por isso que eu perguntei se ele se converteu. Quer dizer, mas por quê, irmão? Porque tem pessoas que não são convertidas. E para elas poderem resumir a conversa, elas dizem que não são amadas, que são julgadas, que são criticadas, que são isso. Quer dizer, eu não vou sair de casa porque o meu pai quer o meu bem. Eu não vou sair de casa porque minha mãe quer o meu bem. Se eu sair de casa porque o meu pai quer o meu bem, eu estou querendo bagunça. Quer dizer, quando você começa a perceber isso, olha o que ele diz em 2 Pedro 2, versículo 20. Portanto, 2,20. Portanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Olha aí. Isso você tem que falar com o desviado. Você está lá a balada, né? Aí o cidadão está lá na balada, você foi evangelizar na balada, né? Aí você tem que chegar e falar assim, ó, você está vendo esse ímpio aqui, ó?
ele está melhor do que você, porque ele nunca conheceu a palavra. Você conheceu e está desprezando. Você conheceu a palavra e está desprezando. Você conhece o que Deus quer de você, o que Deus já falou com você. Ele falou, olha o que ele diz, ó. E o último estado pior do que o primeiro. Quer dizer, isso aqui, o que aconteceu com Saul? O último estado dele estava pior do que o primeiro. Ele foi procurar a feiticeira. Quer dizer, o que o apóstolo Paulo falou lá em Gálatas. Ah, mas o apóstolo Paulo era muito duro. Quem está falando disso é o Pedro, irmão. Você quer moleza? Lê Tiago. Aí eu quero ver. Né? Eu não sei aonde é que encontrou moleza, pessoal. O pessoal que faz o que quer da vida, diz que é evangélico, é homem com homem, é mulher com mulher, é balada, é vício, é isso. Que evangelho que é esse, irmão? Me mostra que evangelho que é esse que o Paulo não falou, o Pedro não pregou, o Tiago não falou, Jesus não falou. Irmão, Jesus, o que mais falou de inferno foi Jesus. Foi Jesus que falou de inferno. Aonde é que tem essa moleza, né? Uma vez eu falei, poxa, eu peguei um pregador que falava sobre isso. Eu comecei a ver, eu falei, mas aonde é que ele vai falar sobre o pecado? Que horas? Que hora que ele vai colocar uma decisão que tem que ser tomada, né? Tudo bem, mas aonde é que está esse evangelho que eu não conheço? O evangelho que eu conheço é esse, ó. Ele falou, olha o versículo 21, ó, 2 Pedro 2, 21, vamos terminando. Porque melhor lhes fora não conhecer o caminho da justiça, do que conhecendo desviar-se do santo mandamento que lhes fora dado. Você quer levar o prato de sopa lá para o desviado? Pode levar. Ele vai dizer que você o ama, sim, mas você tem que falar isso para ele. Senão daqui a pouco, você vai abraçar, você vai falar, ele vai falar, está vendo, ó, eu não estou errado. Mas está desprezando Jesus, irmão, está desprezando Deus, está desprezando a palavra. Você tem que dar o evangelho para a pessoa. Quer dizer, mas a pessoa fica chateada, eu fui falar, perdi o amigo. Dura esse amigo se converteu um dia, igual eu me converti, e sentei com um amigo meu e falei para ele, falei, meu, tem certas coisas que você faz que a Bíblia condena, eu não estou julgando você, eu só estou falando pela tua salvação. Ele falou para mim, se você quiser se encontrar comigo para a gente bater papo, tudo bem, falar de religião eu não quero. Eu falei, não estou falando de religião, estou falando da Bíblia. Olha o que ele fala aqui, ó, porque melhor lhe fora não conhecer o caminho da justiça do que conhecendo, desviar-se do santo mandamento que lhes foram dado. Por exemplo, pastor, fizemos um arraial, glória a Deus, poderia ter me convidado que eu iria. Agora São Pedro, São João, Santo Antônio, não. Isso não é para a glória de Deus. Pastor, fizemos um arraial, amém, bacana. Vamos fazer na igreja. Aí já não gosto. Eu não sei. Cada um tem uma maneira. Eu acho que vai fazer em casa, né? Faz um arraial em casa, bacana. Eu acho muito legal. Agora, São João fez no dia de São João, no dia de São Pedro, no dia de Santo Antônio, já não está legal, né? Quer dizer, por quê, irmão? Porque não é para a glória de Deus e acabou. E pronto. Não vejo nenhum problema. Um amigo meu falou, pastor, eu vou estar num hotel, vai ter um arraial, não há nenhum fundo, não há nenhuma coisa religiosa. Eu não vejo nenhum problema. Nenhum problema, nenhum. Vai ter bebida. Aí já começou a complicar, né? Entrou bebida, ao meu ver, já começa a complicar. Não deveria ter bebida também, né? É a opinião que eu tenho. Para mim, casamento e bebida não combina. Combina. Sou deixado de fazer casamentos, sou deixado de ser convidado, porque a minha opinião é essa. E acabou. Não deveria ter. Um homem de Deus vai casar com uma mulher de Deus. Para que bebida? Me explica. Vai ter um aniversário de criança. Para que bebida? Me explica. Para agradar o mundo, para agradar os outros. Quer dizer, mas se agradar o mundo, depois, na hora que você precisar de um milagre, é o mundo que vai te dar? Se você precisar de uma cura, é o mundo que vai te curar? Se você precisar de prosperidade, é o mundo que vai te prosperar? Não é.
Quer dizer, então é o Senhor que nós temos que agradar. Ele fala, ó, porque melhor lhes fora não conhecer o caminho da justiça, do que conhecendo desviar-se do santo mandamento que lhes fora dado. O missionário falou conhecer um homem, quando o evangelho estava sendo pregado, ele tapava o ouvido. Só você está tapando o ouvido para quê? Ele falou, porque eu não quero ouvir, que depois que eu ouvi, lascou tudo. Então eu não quero ouvir. Só que eu tenho uma notícia para te dar. Você já ouviu. Acabou. Né? Hoje até quem é surdo está ouvindo. Ó. Toma cuidado aí que o cara lá foi fazer assim, o pessoal pensou que estava brincando. Né? Já ouviu. Já ouviu. Acabou. Não tem mais. Você já ouviu, eu já ouvi, não tem mais o que fazer. Não tem. Ou você ouve e quer, ou você ouve e despreza. Não tem meio termo. Não tem. Aí ele termina no 22, para a gente poder terminar. Pastor Bruno já pode até já vir para cá. Olha o versículo 22. Deste modo, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, a porca lavada ao espojadouro da lama. Olha. Lembra do Saul? Aonde ele foi parar? O cão voltou ao seu próprio vômito. Irmãos, infelizmente, hoje tem gente voltando ao seu próprio vômito. Infelizmente. Criticou, condenou, falou, pregou para todo mundo, falou que só Jesus era o caminho. Agora está lá. Devagarinho está voltando, procurando onde é que está o vômito, para poder voltar. Eu digo para você, nós vamos fazer esses 12 domingos. Amar a Deus sobre todas as coisas. O nosso caminho é de ida, não é de volta. Não volta. Ô pastor, eu dei uma bobeada. Não, pede perdão a Deus. Fala, Jesus, me perdoa. Agora não tente inventar um evangelho. Eu já vi uma coisa acontecer. Viu, Maurício? Pessoa traiu a outra. Né? Aí a outra falou assim: ah, mas eu perdoo ele. Mas ele está arrependido? Não, então você está perdoando do quê? Para você perdoar alguém, essa pessoa tem que estar arrependida. Só tem que estar arrependida. Não, mas eu te perdoo. Como perdoo? Aí você quer dizer que o Senhor é igual, né? Mas não coloque palavras nos lábios de Deus. Ele só perdoa quem se arrepende. Não tente falar para Deus que uma pessoa está perdoada se ela não está arrependida. Não minta para essa pessoa. Não minta para essa pessoa. O dia que você for mentir para essa pessoa, às vezes sem querer, você não está mentindo porque quer. É porque você quer falar algo agradável para a pessoa. Quer falar algo agradável para a pessoa, você tem muita coisa para falar. Agora não use a palavra de Deus para falar algo agradável para uma pessoa que Deus não falou. A hora que você lê a tua Bíblia, você vai parar. Antes de Jesus foi um homem chamado João Batista, que era primo de Jesus, né? Ele ia anunciando o Evangelho. E o que ele falava? Arrependei-vos. Arrependei-vos, pois a ira vindoura está próxima. Ele falou isso. Agora, se você quer ser mais bonzinho do que o João Batista, você quer ser mais boazinha do que o apóstolo Paulo, você quer ser mais bonzinho do que o Tiago, que se você ler a carta do Tiago, você vai ver o que ele tá. Você quer ser o campeão. Você pode até levar um grupo para você, mas um dia eles vão descobrir a verdade e vão dizer: isso é mentira. Isso é mentira. O pai verdadeiro repreende o filho que ama. Pode ter certeza. É necessário isso. Ah, vamos fazer o quê, né, pastor? Ele quer, então, ela quer. Não. Você não tem que aceitar, não. Você tem que dizer: não, isso aí está errado. E o que está errado, e acabou. E pronto.
Nós vamos fazer esses 12 domingos para amar Deus sobre todas as coisas, mas amar da maneira que Ele está dizendo, né? Vamos nos colocar em pé. Pai, nós estamos iniciando hoje os 12 domingos para amar o Senhor sobre todas as coisas. Pai, hoje será entregue um óleo, Pai, que seja um óleo de unção, de poder, meu Pai, de manifestação do Senhor, aonde o pastor Jaime e mais de 1000 pastores, meu Pai, colocaram o coração na oração, oraram. Meu Deus, que o Senhor diz que a unção quebra o jugo. Meu Deus querido, o Senhor diz que o cão voltou ao vômito. Saul havia proibido os médiuns, havia proibido os adivinhadores, mas a distância dele do Senhor era tão grande, que agora ele estava sentado ali com uma feiticeira, Pai. Meu Deus querido, a distância do Senhor faz com que nós comecemos a achar normal algumas coisas, Pai, que não são, Pai, nunca serão, Pai. Está escrito isso na sua palavra, em nome do Senhor Jesus, meu Pai.